Amor, naquele vídeo sobre mães que castram os filhos, aí uma seguidora colocou assim, ó: ótimo assunto, concordo. Porém, nos dias de hoje, quem cuida desses pais? Honrar, ok. Amar a esposa, ok. Mas o cuidar? Na prática, quem cuida desses pais quando precisa? É mulher? Seguidora mulher? Na verdade, tem que entender qual é a capacidade que ela tem de entender o que é cuidar, né? Por exemplo, porque às vezes tem alguns filhos que se sacrificam pelos pais, né? Então tem que entender a diferença entre cuidar e se sacrificar. O que é se sacrificar? Tem mulheres ou homens que deixam a família atual, deixa filhos, deixa esposa, abandona para poder cuidar, entre aspas, né, dos pais, né? Então é aquilo que nós estávamos falando sobre prioridade. Qual é a prioridade? A minha prioridade é a minha família atual. A minha família de origem, ela tem que vir em segundo lugar. Então, o que é cuidar dos pais? É não deixar faltar nada. Você não precisa se sacrificar. O que é se sacrificar? Por exemplo, carregar, colocar no colo. Tem pessoas que não querem, que estão indisponíveis para se relacionar por causa dos pais, porque às vezes o pai é doente, a mãe é doente, se torna indisponível. Isso é um sacrifício que não se deve ser feito. Então, eu deixo de viver isso é sacrificar, eu deixo de viver a minha vida para viver disponível ou cuidando, né, dos meus pais, da minha mãe. Isso é um peso muito grande na vida. E os filhos tendem a fazer isso, né? A se sacrificar pelos pais. Então, o honrar é praticamente o cuidar. Isso. Então, qual que é o natural da vida? É os filhos crescerem, se tornarem fortes e irem para a vida. O fato de voltarem para poder ficar ali vivendo a vida dos pais, ou com dó, ou com pena dos pais, isso atrasa bastante no relacionamento. Ainda mais assim, amor, vamos colocar um exemplo que eu não sei dela, né? Mas talvez ali, vamos supor, ela tem a família dela, o marido, os filhos, e a mãe é bem de idade, idosa, aí tem, vamos colocar aí, problema de saúde, dificuldade para andar, essas coisas assim. Aí o cuidar, entendeu? Ah, sim. De quem vai ficar cuidando ali 24 horas mas você por pode, dia? por exemplo, a questão é, por exemplo, você é filha única. Se você é filho único, tudo bem, você carrega querendo ou não, uma carga maior. Mas se você tem mais irmãos ou irmãs, o cuidar aqui tem que ser dividido. E aí que entra essa questão do sacrifício, que às vezes tem um filho que sacrifica mais do que o outro, né? Por exemplo, é fácil entender isso quando você olha para a herança. Na herança, a partilha, se você são em 5 irmãos, a partilha da herança é feita em 5 irmãos. E na hora de cuidar desse pai, é dividido em 5 também a responsabilidade. É difícil. Então tem que ter esse diálogo. Acho que a palavra é essa. Tem que ter esse diálogo entre os irmãos para poder dividir essa responsabilidade. A orientação que eu dou é a seguinte, por exemplo, se você tem pais ou mães assim que já são mais idosos e, por exemplo, se os pais são casados e são velhinhos, um faz companhia pro outro. Mas se por algum motivo eles se separaram e um precisa mais de vocês filhos, o ideal é o quê? Ou é vocês se reunirem, e cada um paga um pouquinho para poder... Uma cuidadora, né? E não, às vezes, levar para dentro de casa. Claro que existe casos e casos, mas na sua grande maioria você levar para dentro de casa, você está levando, querendo ou não, um problema para tua família, para teu esposo, às vezes pode até passar, entenda, você pode até levar por um período, mas levar para morar dentro de casa, isso causa conflito, principalmente quando é mulher, quando é homem, né? E tem muitas mães assim, que já deixam preparado assim para os filhos, já fala desde cedo que não querem que filho mande para casa de cuidados, que como é que fala? De idoso, essas coisas, né? Diz que a filha precisa morrer do que ficar aí para um lugar desse. Sim. Na verdade é assim. Acham que isso é como se estivesse jogando o pai. Não é, né? Dá a impressão de que a gente está abandonando e não. Então esse cuidado ele tem a ver com provisão. Vou dar um exemplo assim. Às vezes eu tenho um pai e uma mãe ali e eles se separaram, né? E aí aquela pessoa, por algum motivo, na velhice, ficou sozinha. Mas às vezes, se você olhar, às vezes essa pessoa é difícil de lidar com ela. Às vezes é uma pessoa chata. E aí você, por obrigação, isso é sacrificar. Você, por obrigação de ser filho, tem que levar ela para dentro de casa. Você acaba ficando doente com a pessoa. Claro, você vai arrebentar com o teu casamento. Então, assim, não é ruim,
não é abandono você pegar e ir lá num asilo, ou que seja pago, você pagar uma cuidadora para o seu pai que é velhinho, para sua mãe que é velhinho. Isso não é pecado nenhum para filho, não. Eu lembro de uma época que eu morei lá em Aparecida de Goiânia, que aí a minha mãe trabalhava numa clínica, né? Tipo assim, tinha muitos idosos ali morando ali. Aí tinha uma senhorinha, amor, eu acho que ela tinha uns 90, beirando 90 anos. Dona Eva, o nome dela. Muito queridinha, amor. Assim, bem cheirosinha, tomada banho, bem cuidadinha, sabe? Fizeram... Eram uns apartamentos dos idosos que ficavam ali. E aí tudo limpinho, bonitinho. E aí conversando com ela lá, ela falou que a família, ela e o marido sempre teve muito dinheiro. E aí o marido morreu. E aí nenhum dos filhos quis ficar com ela, cuidar dela. E aí, as palavras dela, né? Ela disse que os filhos jogaram ela ali. Diz que vinham direto no começo, agora vem uma vez por mês, ou às vezes demoram pra vir. Mas tipo assim, não falta nada pra ela. Eles mandam dinheiro direto, bem cuidado. O que falta é essa carência que ela tem de uma companhia, às vezes, para a velhice, né? Isso. E às vezes no asilo você encontra, até porque você vai estar com pessoas da tua idade. É claro que existem casos e casos, tem que ser estudado o caso separado. Por exemplo, tem pais que estão velhinhos, que às vezes vai na casa que contribui com o casal, que entende o seu papel. É importante falar isso. Às vezes tem pais, por exemplo, nós vamos ficar velhos. Nós temos que entender o nosso papel de pai dentro da casa dos nossos filhos. Lá eu não posso ser pai dele. Eu entrei depois, eu não posso querer mandar, eu não posso querer mudar alguma coisa lá dentro. Na criação dos netos, dos filhos. Então, assim, eu tenho que entender o meu papel. Se o pai tem essa consciência, se a mãe velhinha tem essa consciência de entrar lá dentro, beleza. Se não tem, se você colocar, você vai destruir teu relacionamento. Às vezes teu esposo não vai falar nada, mas ele vai ficar quieto, ele vai se ausentar aos poucos, né? Aí, então, tem tudo isso, você tem que analisar dessa forma. Então, existem casos e casos, mas na sua grande maioria você tem que entender a diferença entre cuidar e se sacrificar. Se tudo que você for fazer for sacrificar a tua família, sacrificar a tua vida, não tá legal. Tudo que você for fazer não pode ser pesado, tem que ser leve, de coração mesmo, de ambas as partes. Porque tem que concordar você e teu esposo, ou no caso se é uma mulher, ela, o esposo, se é um marido, o marido e a esposa, e perguntar. Tudo que é conversado, então, o ponto principal que não falei é o diálogo. Isso.